Capítulo 28. A Inés. 8 badaladas e meia. Cass a observava intensamente, seus olhos cor de café amargo refletindo a luz do domo. Você conhece esses figurinos, ela disse. Mantos pesados, capuzes. Isso é tudo que os fierdanos verão. Uma Corsa Zimene, uma égua Kailis. Ela engoliu em seco e forçou as próximas palavras a escaparem de seus lábios. Uma lince Sully. Não eram pessoas, nem mesmo garotas, apenas lindos objetos a serem colecionados. Eu sempre quis me esbaldar como a garota Zimene, um cliente sussurraria. Uma garota Kailis de cabelos ruivos, uma garota Sully com pele de caramelo queimado. É arriscado, disse Cass. E que trabalho não é? Cass, como você e Mathias vão conseguir passar? Perguntou Nina. Talvez precisemos de vocês para as fechaduras. E se as coisas derem errado na ilha? Eu não quero ser largada para trás. Duvido que vocês consigam fingir ser membros do Menager. Isso não deve ser um problema, disse Cass. Helva ocultou alguns detalhes de nós. Isso é verdade? Perguntou a Inés. Não, Mathias passou a mão pelo cabelo curto. Como você sabe essas coisas, Damjin? Ele grunhiu para Cass. Lógica. A Corte do Gelo inteira é uma obra de arte com reforços de segurança e sistemas duplicados contra falhas. A ponte de vidro é impressionante, mas em uma emergência deveria ter outra passagem para levar reforços até a Ilha Branca e tirar a família real de lá. Sim, disse Mathias angustiado. Há outro jeito de entrar, de chegar à Ilha Branca, mas é complicado. Ele olhou de relance para Nina. E certamente não é possível fazer isso usando um vestido. Espere, Jasper interrompeu. E daí se vocês conseguem ou não chegar à Ilha Branca? Vamos supor que Nina consiga ludibriar alguma autoridade fierdana e descobrir a localização de Ubaiur, e que vocês o tragam de volta para cá. Nós estaremos presos aqui. Até lá, os guardas da prisão terão completado sua busca e saberão que 6 presos conseguiram fugir do setor de alguma forma. Qualquer chance que temos de passar pelos portões da embaixada e pelos postos de controle estará perdida. Cass olhou através do domo para o pátio aberto da embaixada e para a guarita na muralha circular além dele. Wylan, seria difícil mexer com um desses portões? Para abri-lo? Não, para mantê-lo fechado. Você quer dizer emperrá-lo? Wylan deu de ombros. Não deve ser muito difícil, imagino. Não consegui ver o mecanismo quando entramos pelo portão da prisão, mas pela estrutura imagino que seja bem comum. Polias, engrenagens, alguns parafusos bem grandes? Bem, sim, e um molinete de tamanho razoável. Os cabos enroscam nele como um grande carretel, e os guardas só precisam girá-lo com algum tipo de maçaneta ou roda. Eu sei como um molinete funciona. Você consegue desmantelar um? Acho que sim, mas é o sistema de alarme conectado aos cabos que é complicado. Duvido que conseguiria fazer isso sem acionar o protocolo negro. Ótimo, disse Cass. Então é isso que faremos. Jasper levantou uma mão. Desculpe, mas o protocolo negro não é aquilo que queríamos evitar a todo custo? De fato, lembro de falarmos algo sobre uma morte certa, disse Nina. Não se usarmos isso contra eles. Essa noite, a maior parte da segurança da corte estará concentrada na Ilha Branca e aqui na embaixada. Quando o protocolo negro soar, a ponte de vidro será bloqueada, isolando todos aqueles guardas na ilha junto com os hóspedes. E quanto à rota de Mathias para sair da ilha? Perguntou Nina. Eles não conseguem mobilizar uma grande força desse jeito, Mathias admitiu. Pelo menos não rapidamente. Cass olhou na direção da Ilha Branca. Cabeça inclinada, olhar ligeiramente desfocado. O rosto de alguém que está maquinando algo, a Inés murmurou. Jasper assentiu. Com certeza. Ela ia sentir falta daquele olhar. 3 portões na muralha circular, Cass disse. O portão da prisão já está bem trancado por causa do protocolo amarelo. O portão da embaixada é um gargalo entupido de hóspedes. Os fierdanos não vão conseguir passar as tropas por ali. Jasper, isso deixa apenas o portão no setor Druskel para você e o Wylan resolverem. Vocês o usarão para acionar o protocolo negro e então o destruirão. Vocês devem danificá-lo de modo que os guardas que se mobilizarem não consigam sair para nos seguir. Eu apoio a ideia de trancar os fierdanos em sua própria fortaleza, disse Jasper. De verdade, mas
Como nós vamos sair? Depois que acionarmos o protocolo negro, vocês ficarão presos naquela ilha e nós estaremos presos no círculo externo. Não temos armas ou materiais de demolição. O sorriso de Cass era afiado como uma navalha. Ainda bem que somos ladrões competentes. Vamos fazer umas compras e colocar tudo na conta de Fierda. A Inês, ele disse. Vamos começar com algo reluzente. Do outro lado do grande domo de vidro, Cass explicou os detalhes do que tinha em mente. O plano antigo era ousado, mas pelo menos era baseado na furtividade. O novo plano era audacioso, talvez até insano. Eles não apenas revelariam a sua presença aos Fierdanos, eles a esfregariam na cara deles. Mais uma vez, o grupo seria dividido e mais uma vez sincronizariam seus movimentos com as badaladas do Elder Clock. Mas agora a margem de erro teria de ser ainda menor. A Ned refletiu sobre seus sentimentos, esperando encontrar cautela, medo, mas o único sentimento que encontrou era o de estar pronta. Esse não era um trabalho que estava fazendo para pagar sua dívida com Per Haskell. Não era uma tarefa a ser realizada para Cass ou os Dregs. Ela queria isso. O dinheiro, o sonho que ele ajudaria a comprar. Enquanto Cass explicava a Jasper, e Jasper usava as tesouras da lavanderia para separar pedaços de corda, o Alan ajudou a Inês e Nina a se prepararem. Para fingirem serem membros do Menager, elas precisariam de tatuagens. Começaram com Nina. Usando uma das gazuas de Cass e a pirita de cobre que Jasper extraiu do telhado, o Alan pintou sua melhor imitação da pena do Menager no braço de Nina, seguindo a descrição de Inês e fazendo ajustes conforme necessário. Então Nina afundou a tinta em sua própria pele. Uma corporal que não precisava de uma agulha de tatuagem. Nina fez o melhor possível para suavizar as cicatrizes no antebraço de Inês. Não era um trabalho perfeito, mas eles não tinham muito tempo e a vocação de Nina não era de artesã. O Alan desenhou uma segunda pena de pavão na pele de Inês. Nina parou por um instante. Você tem certeza? Inês respirou fundo. É pintura de guerra, ela disse, tanto para Nina quanto para si mesma. É uma marca que escolho ter. É temporária também, Nina prometeu. Removerei-a assim que estivermos no porto. O porto. Inês pensou no Ferroland, com suas bandeiras alegres, e tentou manter aquela imagem na cabeça enquanto observava a pena de pavão penetrar sua pele. Um olhar mais cuidadoso iria desmascarar aquelas tatuagens, mas com alguma sorte elas seriam suficientes. Finalmente, eles se levantaram. Inês previu que o Menager chegaria tarde. Tante Helin adorava uma entrada grandiosa, mas eles precisavam estar em posição e prontos para avançar quando chegasse a hora. E ainda assim, eles hesitaram. A ideia de que talvez nunca mais se vissem, de que alguns deles, talvez todos eles, talvez não sobrevivessem àquela noite, pairava pesada no ar. Um apostador, um criminoso condenado, um filho desgarrado, uma grixa perdida, uma garota Sully que se transformou em assassina, um garoto do Barrel que se tornou algo pior. Inês olhou para seu estranho bando, descalços e friorentos em seus uniformes de prisão manchados de fuligem, suas feições delineadas pela luz dourada do domo, suavizadas pela névoa que pairava no ar. O que os mantinha unidos? Cobiça? Desespero? Seria simplesmente a noção de que, se um deles ou todos eles desaparecessem aquela noite, ninguém viria procurá-los? Talvez a mãe e o pai de Inês ainda chorassem pela filha que tinham perdido, mas se Inês morresse aquela noite, não haveria ninguém para lamentar pela garota que era agora. Ela não tinha família, parentes ou irmãos, apenas pessoas ao lado das quais lutar. Talvez isso fosse algo pelo qual ela devesse ser grata também. Foi Jasper quem quebrou o silêncio. Sem luto, ele disse com um sorriso. Sem funerais, todos responderam em uníssono. Até Mathias murmurou as palavras em voz baixa. Se alguém sobreviver, garanta que eu tenho um caixão aberto, Jasper disse, passando 2 rolos finos de corda sobre o ombro e sinalizando para que o Aylan o seguisse pelo telhado. O mundo merece alguns momentos a mais para apreciar este rosto. A Inês só ficou um pouco surpresa ao ver a intensidade do olhar que Mathias e Nina trocaram. Alguma coisa havia mudado entre eles depois da batalha com o Shu, mas a Ned não sabia exatamente o que. Mathias pigarreou e fez uma pequena mesura desajeitada para Nina. Um momento do seu tempo, por favor, ele lhe pediu.
Nina devolveu a mesura com um pavoneio bem mais espalhafatoso e deixou que ele apontasse o caminho. A Inês ficou feliz, pois queria um momento a sós com Cass. Eu tenho algo para você, ela disse, puxando as luvas de couro da manga de sua túnica de prisão. Ele olhou fixamente para elas. Como? Eu peguei da pilha de roupas descartadas antes de escalar. 6 andares no escuro. Ela sentiu. Ela não iria esperar por um agradecimento. Não por ter escalado, nem pelas luvas, nem por qualquer outra coisa. Nunca mais. Ele vestiu as luvas devagar, e ela observou suas mãos pálidas e vulneráveis desaparecerem sob o couro. Eram as mãos de um trapaceiro. Dedos longos e graciosos feitos para abrir fechaduras, esconder moedas e fazer coisas desaparecerem. Quando voltarmos a Quererdan, vou pegar minha parte e deixar os drags. Ele desviou o olhar. Você deveria. Você sempre foi boa demais para o Beryl. Era hora de partir. Que os santos te tragam velocidade, Cass. Cass segurou no pulso dela. A Inês. Seu dedão dentro da luva deslizou por seu pulso, traçando o topo da tatuagem de pena. Se não sairmos daqui, queria que você soubesse... Ela esperou. Em seu peito, ela sentiu a esperança abrindo as asas, pronta para voar com as palavras certas de Cass. Ela forçou essa esperança a se acalmar. Aquelas palavras nunca viriam. O coração é uma flecha. Ela levantou a mão e encostou na bochecha dele. Ela pensou que ele se retrairia, ou até empurraria a sua mão. Em quase 2 anos batalhando ao lado de Cass, criando planos mirabolantes tarde da noite, roubos impossíveis, trabalhos clandestinos, refeições apressadas de batatas fritas e hush spots enquanto corriam de um lado a outro. Essa era a primeira vez que ela encostava nele, pele com pele, sem a barreira das luvas, do casaco ou da manga da camisa. Ela deixou a mão envolver sua bochecha. A pele dele estava fria e úmida da chuva. Cass permaneceu imóvel, mas ela sentiu um tremor percorrendo seu corpo como se ele estivesse em guerra consigo mesmo. Se não sobrevivermos a esta noite, morrerei sem medo, Cass. Você pode dizer o mesmo? Os olhos dele estavam quase negros, suas pupilas dilatadas. Ela notou que ele usava toda a sua terrível força de vontade para permanecer parado diante do toque dela. E ainda assim, ele não se afastou. Ela sabia que era o melhor que ele podia oferecer. Não era suficiente. Ela baixou a mão. Ele respirou fundo. Cass tinha dito que não queria as preces dela e que ela não deveria fazê-las, mas ela desejou sua segurança mesmo assim. A Ned tinha seu alvo agora, seu coração tinha direção, e embora doesse saber que era um caminho que seguia para longe dele, ela aguentaria. A Inês juntou-se a Nina na ponta do domo para esperar a chegada do Meneghel. O domo era amplo e raso, todo de filigrana de prata e vidro. A Inês viu um mosaico no chão da grande rotunda logo abaixo. Era possível vislumbrá-lo rapidamente entre os foliões, 2 lobos caçando um ao outro, destinados a mover-se em círculos enquanto a corte do gelo existisse. Os convidados que entravam pelo grande arco eram conduzidos em pequenos grupos para os aposentos que davam para a rotunda, a fim de serem revistados à procura de armas. A Inês viu os guardas saírem com pequenas pilhas de broches, espinhos de porco-espinho e até cinturões que a Inês presumiu conterem metal ou arame. Você não precisa fazer isso, sabia? Disse Nina. Você não precisa vestir aquelas sedas de novo. Já fiz coisa pior. Eu sei, você escalou 6 andares infernais por nós. Não estava me referindo a isso. Nina parou. Eu sei disso também. Ela hesitou e então disse: O dinheiro do trabalho é tão importante para você? A Inês ficou surpresa pelo tom na voz de Nina, um tom que parecia ser de culpa. O Elder Clock começou a soar 9 badaladas. A Inês olhou para baixo, para os lobos caçando um ao outro no chão da rotunda. Eu não sei ao certo por que comecei isso, ela admitiu. Mas sei porque preciso terminar. Sei porque o destino me trouxe aqui, porque ele me colocou no caminho desse prêmio. Ela estava sendo reticente, mas isso porque ainda não estava pronta para falar do sonho que tinha acendido em seu coração. Uma tripulação só dela, um navio sob seu comando, uma cruzada.
Parecia algo feito para ser mantido em segredo. Uma nova semente que poderia crescer e se tornar algo extraordinário se não fosse forçada a desabrochar cedo demais. Ela ainda nem sabia navegar. Ainda assim, uma parte dela queria contar tudo para Nina. Se Nina não decidisse voltar para Ravka, uma sangradora seria uma excelente aquisição para sua tripulação. Eles estão aqui, disse Nina. As garotas do Meneger entraram pelas portas da rotunda em uma formação de cunha, seus vestidos reluzindo à luz das velas, os capuzes das capas ocultando seus rostos. Cada capuz tinha sido preparado para representar um animal. Uma corça azimene com orelhas macias e manchas brancas delicadas, uma égua Kailish com um topete castanho avermelhado, uma serpente Shu com escamas vermelhas decoradas com miçangas, uma raposa ravicana, um leopardo das colônias do sul, um corvo, um arminho e, é claro, a lince Sully. Notadamente, a loira alta que fazia papel da loba fierdana em peles prateadas não estava presente. Elas foram recepcionadas pela guarda feminina uniformizada. Eu não estou vendo, disse Nina. Espere, o pavão entra por último. De fato, lá estava ela, Helene Van Hoden, brilhante em cetim verde azulado, um rufo de penas de pavão emoldurando sua cabeça dourada. Sutil, disse Nina. Sutileza não vende no Beryl. A Inês deu um assobio alto e vibrante. O assobio de Jasper veio em resposta de algum lugar distante. É isso, pensou a Inês. Ela havia empurrado o pedregulho e agora ele rolava morro abaixo. Que dano ele causaria e o que poderia ser construído em suas ruínas? Nina apertou os olhos para enxergar pelo vidro. Como ela consegue aguentar o peso daqueles diamantes sem cair? Eles não podem ser de verdade. Ah, eles são de verdade sim, disse a Inês. Aquelas joias tinham sido compradas com o suor, o sangue e as lágrimas de garotas como ela. As guardas dividiram as garotas do Meneger em 3 grupos, enquanto Helene foi escoltada separadamente. Jamais se esperaria que a Pavão entregasse suas roupas e levantasse sua saia na frente de suas garotas. Elas, a Inês disse, apontando para o grupo que incluía a Lince Sully e a égua Kailish. Elas estavam seguindo para as portas à esquerda da rotunda. Enquanto Nina acompanhava o grupo com os olhos, a Inês movia-se pelo telhado seguindo sua trajetória. Qual porta? Ela perguntou. Terceira à direita, Nina disse. A Inês moveu-se até o duto de ar mais próximo e levantou a grade. Seria apertado para Nina, mas elas dariam um jeito. Ela deslizou para dentro do duto de ventilação, agachando e descendo pela passagem estreita entre os quartos. Atrás de si, ouviu um grunhido, então um forte impacto quando Nina acertou o fundo do buraco como um saco de batatas. A Inês fez uma careta. Com alguma esperança, os ruídos da multidão lá embaixo ajudariam a ocultá-las. Ou talvez a corte do gelo tivesse ratazanas enormes. Elas seguiram rastejando, espiando pelas aberturas de ventilação ao longo do caminho. Finalmente encontraram algo que parecia uma pequena sala de reuniões e que estava sendo ocupada para que os guardas revistassem os convidados. As exóticas tinham tirado suas capas e as colocado na longa mesa oval. Uma das guardas loiras revistava uma das garotas, apalpando as costuras e bainhas de seus figurinos, e até cutucando seus cabelos com os dedos enquanto outra ficava de olho, com a mão no rifle. Ela parecia pouco à vontade com a arma. A Inês sabia que fierdanos não deixavam mulheres servirem no exército em posições de combate. Talvez as guardas tivessem sido convocadas de alguma outra unidade. A Inês e Nina esperaram até que as guardas tivessem terminado de revistar as garotas, suas capas e pequenas bolsas decoradas com contas. Vem, Tider, uma das guardas disse, saindo da sala para deixar as garotas do Meneger se arrumarem de novo. 5 minutos, Nina traduziu em um sussurro. Vamos lá, disse a Inês. Eu preciso que você saia da frente. Por quê? Porque preciso de uma linha de visão livre e tudo que consigo ver nesse momento é a sua bunda. A Inês se ajeitou para a frente para que Nina pudesse ver melhor pelo duto. Um instante depois, ela ouviu 4 baques surdos quando as garotas do Meneger desabaram no tapete azul escuro. Rapidamente, ela arrancou a grade e desceu para a superfície lustrosa da mesa. Nina veio atrás dela, aterrissando desajeitada. Desculpe, ela gemeu, arrastando-se até ficar de pé. A Inês quase riu.
Você é muito graciosa em batalha, mas não quando está caindo. Eu voltei a essa aula na escola. Elas despiram as garotas Sully e Kylie, deixando-as somente com a roupa de baixo, e então prenderam os pulsos e tornozelos de todas elas com os cordões das cortinas e as amordaçaram com pequenos arrancados de seus uniformes da prisão. O tempo está passando, disse a Inês. Desculpe, Nina sussurrou para a garota Kylie. A Inês sabia que normalmente Nina teria usado pigmentos para alterar a cor de seu próprio cabelo, mas simplesmente não havia tempo. Nina sangrou o vermelho vibrante diretamente dos fios de cabelo da garota e o transferiu para os seus, deixando a pobre Kylie com um ninho de ondas brancas que parecia ligeiramente enferrujado em alguns pontos, e Nina com um cabelo que não era exatamente vermelho, Kylie. Os olhos de Nina eram verdes e não azuis, mas esse tipo de ajuste não podia ser feito às pressas, então teriam que se virar assim mesmo. Ela pegou o pó branco da bolsa com miçangas da garota e fez o melhor que pôde para clarear sua pele. Enquanto Nina trabalhava, a Inês arrastou as outras garotas para o armário alto de madeira prateada na parede mais distante, organizando seus braços e pernas para que houvesse espaço para Kylie. Ela sentiu uma pontada de culpa ao verificar se a mordaça da garota Sully estava bem presa. Tante Helene devia tê-la comprado para substituir a Inês. Ela possuía a mesma pele bronzeada, o mesmo chumaço espesso de cabelos negros. Contudo, ela possuía uma silhueta diferente, macia e curvilínea em vez de magra e aquilina. Talvez ela tivesse vindo a Tante Helene de livre e espontânea vontade. Talvez tivesse escolhido essa vida. A Inês torceu para que isso fosse verdade. Que os santos te protejam, a Inês sussurrou para a garota inconsciente. Bateram à porta e ouviu-se alguém falando em Fierdano. Eles precisam da sala para as próximas garotas, Nina sussurrou. A Inês e Nina empurraram a garota Kylie para o armário e conseguiram trancar as portas. Em seguida, vestiram rapidamente seus figurinos. A Inês ficou aliviada por não ter tempo para refletir sobre a familiaridade indesejada da seda em sua pele, o tilintar terrível de sinos em suas tornozeleiras. Elas colocaram as capas e se olharam rapidamente no espelho. Nenhum dos figurinos encaixava direito. As sedas roxas de Inês ficaram frouxas demais, e quanto a Nina... O que diabos isso deveria ser? Ela disse, olhando para si mesma. O vestido decotado mal conseguia cobrir seus seios fartos e se colava bem apertado em seu traseiro. Ele tinha sido costurado para dar a aparência de escamas azuis esverdeadas que terminavam em um leque de chifão reluzente. Talvez uma sereia? Sugeriu a Inês. Ou uma onda? Achei que eu fosse uma égua. Bem, eles não iam te colocar em um vestido de cascos. Nina suavizou com as mãos seu figurino ridículo. Eu estou prestes a ficar bem popular. Eu me pergunto o que Mathias teria a dizer sobre essas roupas. Ele não aprovaria. Ele não aprova nada relacionado a você, mas quando você ri, ele se anima, que nem uma tulipa em água fresca. Nina riu com desdém. Mathias, a tulipa. A grande e taciturna tulipa amarela. Você está pronta? Nina perguntou assim que ajustaram o capuz para cobrir o rosto. Sim, a Inês disse, sentindo-se realmente pronta. Precisaremos de uma distração. Eles vão notar que 4 garotas entraram e apenas 2 saíram. Deixe comigo. E cuidado com a barra do vestido. Assim que abriram a porta para o corredor, as guardas estavam acenando impacientes para que prosseguissem. Por baixo de sua capa, Nina fez um gesto abrupto com os dedos. Uma das guardas gemeu quando seu nariz começou a jorrar sangue pela frente de seu uniforme em gotas absurdamente grandes. A outra guarda recuou, mas no instante seguinte estava com as mãos sobre o estômago. Nina estava girando o seu pulso com um movimento circular, enviando ondas de náusea para o sistema da mulher. Sua barra, Nina repetiu calmamente. A Inês mal teve tempo de segurar a barra de seu vestido quando a guarda se curvou e despejou seu jantar sobre o chão de azulejos. Os convidados no corredor gritaram e se empurraram, tentando se afastar da confusão. Nina e a Inês passaram graciosamente, emitindo gritinhos apropriados de nojo. O sangramento do nariz provavelmente teria sido suficiente, sussurrou a Inês. É melhor prevenir que remediar. Se eu não te conhecesse, diria que gosta de fazer os fierdanos sofrerem. Com a cabeça baixa, elas se juntaram ao aglomerado de pessoas que preenchia a rotunda, ignorando a Corsa Zimene que tentou orientá-las para o outro lado da sala. Era essencial que não chegassem perto demais das verdadeiras garotas do Menager. A Inês refletiu que seria melhor se os mantos não fossem tão fáceis de rastrear em uma multidão.
Essa aqui, a Inês disse, conduzindo Nina para uma fila longe dos outros membros do Manager. Ela parecia estar se movendo um pouco mais rápido, mas quando chegaram ao início da fila, a Inês se perguntou se tinha feito uma má escolha. Esse guarda parecia ainda mais sério e sisudo do que os outros. Ele esticou uma mão para pedir os papéis de Nina e os avaliou com olhos azuis frios. Essa descrição diz que você tem sardas. Eu tenho, disse Nina suavemente. Elas só não estão visíveis agora. Quer ver? Não, o Fierdano disse friamente. Você é mais alta do que está descrito aqui. Botas, Nina disse. Gosto de poder mirar nos olhos de um homem. Você tem olhos muito bonitos. Ele olhou para o papel e então analisou o conjunto da obra. Você é mais pesada do que diz neste papel, imagino. Ela deu de ombros graciosamente, as escamas de seu decote deslizando ainda mais para baixo. Gosto de comer quando tenho vontade, ela disse, fazendo um bico sem a menor vergonha. E estou sempre com vontade. A Inês lutou para ficar séria. Se Nina apelasse para piscadelas, ela sabia que perderia a luta e cairia na gargalhada. Mas o Fierdano parecia estar receptivo. Talvez Nina tivesse um efeito emburrecedor em todos os homens carrancudos do norte. Prossiga, ele disse asperamente. E então, eu devo estar na festa depois. Nina deslizou um dedo pelo braço dele. Guardarei uma dança para você. Ele sorriu feito bobo e então pigarreou, voltando a ficar sério. Pelos santos, a Inês pensou. Deve ser terrivelmente cansativo ser tão fleumático o tempo todo. Ele olhou rapidamente para os papéis de Inês, sua mente ainda claramente concentrada na ideia de desembalar as camadas de chifão azul esverdeado de Nina. Ele acenou para que passasse, mas assim que deu um passo à frente, a Inês tropeçou. Espere, disse o guarda. Ela parou. Nina olhou para trás por cima do ombro. O que tem de errado com seus sapatos? São um pouco grandes, disse a Inês. Eles lacearam mais do que eu esperava. Mostre-me seus braços, o guarda disse. Por quê? Faço o que mandei, o guarda disse asperamente. A Inês tirou seus braços da capa e esticou-os, exibindo a tatuagem disforme de pena de pavão. Um guarda com insígnia de capitão se aproximou. O que foi? Ela é Sully, com certeza, e tem a tatuagem do Manager, mas parece meio estranha. A Inês deu de ombros. Eu me queimei feio quando era criança. O capitão gesticulou em direção a um grupo de foliões que pareciam irritados reunidos próximo da entrada e cercados por guardas. Qualquer pessoa suspeita vai para lá. Coloque-a junto deles e a levaremos de volta ao posto de controle para rever seus papéis. Eu vou perder a festa, disse a Inês. O guarda a ignorou, segurando seu braço e puxando-a de volta para a entrada. Enquanto as outras pessoas na fila a encaravam e cochichavam, seu coração começou a bater acelerado. Nina tinha uma expressão assustada, pálida mesmo sob a maquiagem, mas não havia nada que a Inês pudesse dizer para tranquilizá-la. Ela sentiu discretamente com a cabeça. Vá, ela pensou. Agora é com você.